Como aprender a programar? Essa provavelmente é a pergunta mais feita por aquelas pessoas que estão começando a estudar programação. E é exatamente sobre esse tema que eu quero conversar com vocês hoje, aqui no meu primeiro vídeo nesse canal. Vamos lá? Como exatamente eu devo aprender a programar? Essa provavelmente é a pergunta que os programadores mais ouvem daquelas pessoas que estão começando a estudar programação. Que raios eu preciso estudar para aprender a programar? E para essa pergunta, existem duas respostas bem comuns que talvez você acabe ouvindo. E é exatamente sobre essas duas respostas que eu quero conversar um pouco hoje aqui com vocês e discutir, porque talvez essas respostas não sejam as ideais. E para começar, vamos para a primeira resposta, que talvez é a mais clássica e a mais comum de todas. Para aprender a programar, você precisa fazer uma faculdade. Vai para uma universidade. Se você quer ser um programador, primeiro vai e passe anos estudando matemática, física e outras disciplinas de exatas e não volte aqui até ter concluído tudo isso e ter o seu diploma impresso e colocado em um quadro bem bonito. Bom, mas o problema de utilizar essa abordagem de ir para a faculdade é que ela vai demandar muito tempo e também vai exigir muito esforço. E quando eu falo sobre a quantidade de esforço, eu estou falando do dia a dia mesmo, dos bancos escolares, que normalmente é um processo demorado e, por vezes, bastante entediante. É bastante difícil você iniciar alguma coisa e continuar com isso por muito tempo se isso não for alguma coisa que te motive, que te dê aquele brilho no olho, sabe? Se você escolher ir pelo caminho da universidade, talvez esse seja o processo que você vai ter que passar por pelo menos 4 ou 5 anos. Mas olha, eu só quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando que a faculdade não é importante, que você não deve dar atenção para os estudos. Eu mesmo fiz uma graduação e um mestrado e tenho certeza que ambos tiveram um papel muito importante na minha carreira. O que eu quero deixar claro aqui é apenas que existem outras formas, outras abordagens para você aprender a programar e conseguir alcançar os mesmos resultados e uma carreira de sucesso. E também que essas formas normalmente são muito mais entusiasmantes, divertidas e que além disso elas vão abrir os seus olhos para um monte de oportunidades que estão por aí. E além de aprender tanta coisa, é bem provável que essa abordagem ainda te auxilie, caso no futuro você decida que você quer sim obter uma graduação, obter um grau formal. Bom, então essa foi a primeira resposta que eu considero uma das mais comuns, das mais clássicas que os programadores dão. E a segunda resposta, que também acontece muito, é a seguinte. Você vai lá e pergunta, o que eu faço para aprender a programar? E aí a pessoa vai te responder assim, estuda a linguagem Java, estuda a linguagem C, estuda a linguagem JavaScript, estuda essa ferramenta aqui específica. E o que acontece muitas vezes é que essa dica, essa sugestão, apesar dela ser, obviamente, bem intencionada, ela acontece por uma razão que é, essa pessoa já utiliza essa ferramenta ou essa linguagem no trabalho dela, no dia a dia dela. Já é alguma coisa que ela está acostumada, então ela acaba te indicando. O problema é que nem sempre essa ferramenta ou essa linguagem que essa pessoa utiliza no trabalho dela, que ela resolve os problemas dela com essa ferramenta, nem sempre vai ser a ferramenta ideal para você que está iniciando, está aprendendo alguma coisa nova e vai ter os seus problemas para resolver. Para exemplificar isso, eu gosto de usar o seguinte exemplo. As linguagens de programação, elas são muito parecidas com as linguagens humanas, com as linguagens nossas, faladas. Então, não é porque eu e você falamos português que isso automaticamente nos transforma em grandes poetas e grandes romancistas. E exatamente a mesma coisa vai acontecer com a linguagem de programação. Não é porque você aprendeu o JavaScript, por exemplo, que você está pronto para resolver todos os problemas do mundo com essa linguagem. Existem por aí centenas, talvez milhares de linguagens de programação e ferramentas que foram desenvolvidas e muitas vezes elas foram desenvolvidas com propósitos bem específicos, pensadas para um tipo de problema bem específico. Então você precisa entender melhor como tudo isso funciona antes de você escolher a linguagem ou ferramenta específica para resolver um determinado problema. Mas apesar de termos uma grande variedade de linguagens por aí, existe uma grande vantagem também. Essas linguagens, elas normalmente são desenvolvidas de uma forma bem acessível e bem padronizada, de forma que qualquer um, mesmo uma pessoa que nunca tenha tido contato com essa linguagem, consiga dar seus primeiros passos ali de uma forma muito rápida. Bom, e agora eu vou mostrar então para vocês um exemplo bem simples de código. Esse exemplo ele é chamado de Hello World. É um exemplo bem comum na área de programação. O Hello World, ou Olá Mundo em português, ele é um problema extremamente simples, tá? Basicamente, para resolver esse problema, basta que você exiba na tela do seu computador uma mensagem que diz, obviamente, Olá Mundo. Então não tem dificuldade nenhuma nisso. Esse problema normalmente é o primeiro que você resolve sempre que você inicia os estudos em uma nova linguagem de programação. E esse problema ele serve também basicamente para testar se você instalou tudo certinho ali no seu computador, se já está tudo funcionando. Pois se o computador conseguir exibir essa mensagem, Olá Mundo, utilizando essa linguagem de programação, significa que tudo já está instalado e funcionando corretamente. Então vamos dar uma olhadinha como é que fica o código desse problema em algumas linguagens de programação. Então primeiramente a gente tem aqui esse problema resolvido em Java, aqui o mesmo problema resolvido em C, aqui JavaScript,
Agora Python, PHP e Objective-C. Bom, e agora mesmo que você não tenha absolutamente nenhuma experiência com linguagens de programação, se você olhar para todos esses exemplos aí que eu dei, você vai concordar comigo que existem ali algumas similaridades entre todos esses pequenos trechos de códigos que eu mostrei. E uma dica muito importante que às vezes os programadores esquecem de dar para os iniciantes é que, uma vez que você aprende uma linguagem de programação, é muito fácil você transportar esse conhecimento para uma nova linguagem. Cerca de 80%, 90% desse conhecimento base que você adquiriu, você consegue facilmente transportar para uma nova linguagem de programação. Mas até agora, então, eu argumentei que para aprender a programar, você não deve seguir muito esse conselho que diz que você deve seguir uma linguagem de programação específica. Tá, mas e então? O que eu devo fazer para aprender a programar? E na verdade, onde eu quero chegar é o seguinte: você talvez não deva querer aprender a programar. Tá, mas Diego, eu acabei de falar que eu quero aprender a programar. Sim, eu sei, eu entendi. Mas o seu foco não deve ser em aprender a programar, mas sim aprender a resolver problemas com programação. A linguagem de programação ela é uma ferramenta que você utiliza para resolver problemas. Eu vou tentar mais uma vez utilizar um outro exemplo para explicar o que eu estou tentando falar. Digamos que você decidiu que quer aprender a tocar violão. Você vai lá, compra o violão e aí você começa a estudar escalas musicais. Se você não sabe, escalas musicais são um tema bem difícil da música, é bem complicado de você aprender escalas logo de cara. Então você vai lá e compra o violão e começa a praticar escalas. Semanas, meses, talvez anos praticando escalas. E o problema é que talvez ao longo desse processo ele acabe se tornando muito chato, maçante, repetitivo, e aí você não consiga desfrutar disso que você está aprendendo. Você passa semanas estudando só escalas e não para um pouquinho para tocar uma música e desfrutar um pouquinho e curtir o seu violão. E como eu já falei lá atrás no início do vídeo, é difícil você seguir com alguma coisa por muito tempo se você não estiver animado, entusiasmado com aquilo. Então a minha dica para você aprender a programar é parecida com a dica que eu ia dar se você estivesse aprendendo a tocar violão. Ao invés de focar só em aprender escalas, aprende também a tocar algumas músicas e desfrutar o seu violão. Então, da mesma forma, eu sugiro que você também faça isso com a linguagem de programação. Além de você querer aprender só a linguagem e como exatamente que ela funciona, pense em como resolver problemas com ela. O que você pode construir com essa linguagem? Eu tenho certeza que com essa abordagem vai ser muito mais fácil para você se manter motivado, se manter divertindo ao mesmo tempo em que aprende e lá no final você vai aprender a linguagem e vai aprender a resolver problemas. Mas olha, calma. Eu sei que isso tudo pode soar um pouco confuso ainda para você, principalmente se você for iniciante na programação. Ao longo desse vídeo eu devo ter falado umas 20 vezes resolver problemas e talvez você não saiba o que eu estou querendo dizer ainda com isso. O que é resolver esses problemas? E é exatamente dessa forma que eu quero trazer os conteúdos aqui para o canal. Ao invés de te ensinar simplesmente como a linguagem funciona, eu vou definir um problema, aí a gente vai trabalhar a solução e para resolver esse problema a gente vai utilizar uma linguagem de programação. Então ao longo desse processo é que você vai aprender os detalhes da linguagem ao mesmo tempo que resolve o problema. E no decorrer do tempo, conforme a gente resolve esses problemas, o conhecimento da linguagem ele vai ser aumentado gradativamente, juntamente com o conhecimento geral de como pensar e como resolver problemas de programação. Sem que para isso seja necessário parar e ensinar para você toda a linguagem antes de você começar a utilizar ela para alguma coisa. Bom, mas então é isso. Essa é a minha proposta aqui para o canal. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. E agora se eu puder pedir um favorzinho para você clica ali no botão de gostei. Dessa forma eu vou conseguir entender se você gostou do conteúdo, se essa é uma pegada boa aqui para o canal. E obviamente isso também me ajuda porque o algoritmo do YouTube ele entende que esse conteúdo é interessante e ele vai distribuir, mais para essas pessoas que estão iniciando aí na área de programação. E se você quiser, lembre-se também de se inscrever no canal. Dessa forma você vai continuar recebendo os conteúdos conforme eu for postando eles por aqui. E por fim, se você tem alguma dúvida ou sugestão, utilize a seção de comentários aqui embaixo e me deixe uma mensagem. Isso também vai me ajudar bastante, principalmente agora no início do canal, para eu entender melhor quem é o meu público e o que você está procurando. Bom, mas então é isso. Eu acho que por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima!